porque é algo tanto para quem mergulha ou para quem não mergulha, enfim, que não era muito meu caso, mas só de fazer o passeio ali de barco, de helicóptero, tá ali no meio, eu acho que foi uma das coisas assim mais paradisíacas e mais lindas que eu já vi na vida, entre essas praias que tu faz dentro dessa viagem, que conhece Whitehaven Beach, que foi eleita, não sei se ela ainda é atualmente, mas era uma das 10 mais bonitas do mundo, então eu acredito que tem aí uma boa lembrança desse lugar que eu indico para quem for. Melbourne também é demais. Oi, eu sou a Cris Fórmulo e esse é o Conexão Arquidesign, um podcast para arquitetos e designers apaixonados por viagem. E hoje a gente está com uma convidada especial que é a Pamela. Pamela, seja bem-vinda. Muito E eu vou te obrigada. pedir para te fazer uma breve apresentação de ti, tua profissão. E se tu quiser já contar qual que é o destino no meio da tua apresentação, fica à vontade. Tá, ok. Eu me chamo Pamela Tonetti, eu sou designer de interiores, tenho um escritório aqui em Caxias do Sul, o Grepa Interiores, no qual a gente atua aí desde 2020, mas eu já tenho uma bagagem de quase 15 anos trabalhando como designer de interiores, então já sou formada. E o nosso destino de hoje é a Austrália. É um país que foi a minha segunda casa por 3 anos. Eu fui pra lá com a intenção de ficar apenas 4 meses. Nossa! Era pra ser um intercâmbio que bom, que curto. deu super certo. Exato. Exatamente. Era para ser um intercâmbio curto de 4 meses para estudar inglês. Eu já tinha estudado aqui no Brasil, mas é aquela coisa que a gente estuda, mas só aprende mesmo quando tem o contato direto com a língua, né? Aí até uma curiosidade, a primeira noite que a gente chegou, fomos eu e o meu atual marido, namorado na época, o que a gente vai comer hoje, né? Daí a gente disse, bom, vamos pedir um Subway, que não tem erro, a gente vai conseguir pedir. E aí chegou lá, era um indiano que nos atendeu e a gente não entendia absolutamente nada do sotaque dele. Porque... Só não, esse aqui. esse aqui, esse outro, daí a gente disse, nossa, vai ser um pouquinho mais complicado do que a gente tá imaginando. E aí, por diante, foram esses 3 anos, a gente trabalhou lá, eu trabalhei. Então, até pegar bem o inglês, assim, eu passei por diversas áreas. Eu comecei como cleaner, então eu trabalhei com isso lá durante 6 meses, mais ou menos. Depois eu fui trabalhar numa loja de beauty, que era entregar samples de maquiagem na rua. Então a intenção era chamar as pessoas e colocá-las para dentro da loja para fazer um facial treatment e aí elas comprarem aqueles produtos. E aí teve uma vez que veio até o proprietário esse da marca, que ele era de Las Vegas, e ele achou que como tu te maquia bem, como tu fala bem, se comunica bem com as clientes, eu vou te colocar para fazer os facial treatments e vender o produto. E eu fiquei apavorada, porque eu não tinha nem inglês para aquilo, né? Sim, exige uma linguagem mais técnica. Mais técnica, né? Exatamente. E aí acabou que eu ia lá no Enrolation, um pouco no Enrolation com as senhoras, e acabou se saindo super bem, porque como o brasileiro tem essa cultura do beauty também, e das mulheres serem bonitas e super vaidosas, se cuidarem, acabou que deu super certo, assim, foi bem bacana. Aí depois disso, sim, eu tive uma indicação pra trabalhar com design lá, que também foi uma experiência bem legal. Ai, que legal, trabalhar na área. Trabalhei então, na lá. área um tempo. Que legal. Era um escritório? Loja? Era, na verdade, ela é uma loja, no Brasil ela não é tão conhecida, mas ela é mundial, é a Camrich. Eles trabalham com móveis soltos, linha de estofados principalmente, mas side tables, mesas laterais, poltronas, mesas de jantar, eles trabalham com a linha Casa da Fendi, então era um público bem legal. Que legal. É uma experiência bem diferente, né? Bem certeza. diferente. E acredito que tenha enriquecido bastante pro teu retorno Com certeza. no Brasil, teu Muito. retorno profissional. E é uma coisa que a gente tá vendo que tá chegando no Brasil, trazendo agora um pouco pra nossa profissão. Hoje em dia, essa coisa dos móveis soltos nos ambientes, uma vez era muito marcenaria planejada, quadradinho só. Hoje a gente já vê que consegue introduzir mais o mobiliário mais solto. engessado, né? Exato. Hoje até, se eu for olhar, claro, tem ambientes que a gente não tem como fugir muito, tipo, uma cozinha. É pequeno o né? espaço, sim. Exatamente. Mas como a casa fica, eu acho, né, minha opinião, fica mais aconchegante com um mobiliário mais solto, Com né? certeza mais leve ao mesmo tempo. E até mais maleável também, né? Eu acho que confere muito mais personalidade acima de Exatamente, tudo que um móvel exatamente. desenhado
particular para aquele espaço, ou enfim, algo que não seja tão quadradinho quanto a marcenaria que a gente costuma ver, confere muito mais personalidade aos espaços. Então essa foi, assim, a melhor experiência que eu tive lá, né, nesse tempo, e foi uma loucura, porque o meu namorado, na época, ele trabalhava em obra, então também eu tenho um pouco dessa ideia de como que funcionava lá. E os nossos shifts, assim, horários de trabalho eram bem loucos, o trabalho era longe, eram umas 2 horas, então... Nossa, deslocamento. De deslocamento. A gente não imagina, né? Nem um pouco. Sydney é uma cidade tipo São Paulo, Mas assim. tu diria que é por conta de ter oportunidades melhores, mais distante, ou porque tem poucos profissionais? Pouca oferta de vagas mais próximas. Na verdade, ali eu consegui como uma indicação. A princípio, eles possuem 2 lojas na Austrália, em Sydney em específico. Uma ficava mais próximo de onde eu morava e a outra era essa mais longe. Mas como a vaga era nessa mais longe, vamos abraçar essa experiência aí, né? Sim, e aí, por um tempo, eu fiquei nessa loja e depois eu fui transferida para mais próximo Que bom. do meu trabalho. Mais prático. Sim. Infelizmente, eu não consegui ficar muito tempo, porque eles têm esse prazo restrito do teu visto, né? Como era um visto de estudante, eu não podia trabalhar muitas horas. Sim. Mas... Que acabou te obrigando a ter mais experiências. Sim, exatamente. Por um lado é bom. Ótimo. Eu acredito que esse lance de ter trabalhado em vários lugares diferentes enriqueceu muito o meu vocabulário na época com o inglês, que era o que eu queria aprender. E para várias frentes, né? Uma linguagem mais técnica dentro da nossa área, uma linguagem mais técnica no cosmético, né? Na área da beleza. Acho bem válido. Bem válido. É que nem quando a gente tá na faculdade, né? Tem Exatamente. que fazer o máximo de estágio possível pra gente ter várias experiências. É verdade. E o que tu mais tem saudades dessa época, desses 3 anos? Quando eu voltei, logo que eu voltei, assim, eu tive um choque muito grande de cultura, segurança, que eu fiquei esses 3 anos lá, eu não voltei nenhuma vez pro Brasil. E como eu fui bem novinha, com 21 anos, quando eu voltei, assim, foi um choque mesmo, porque lá era assim, saca dinheiro na rua, as pessoas andavam de trem, ônibus com laptop, então era outra realidade, assim, completamente diferente. Os preços também, que lá com um salário de, por exemplo, como eu citei que eu trabalhei com cleaner, a gente conseguia ir na Zara todo final de semana e fazer o shopping, a festa, né? Aqui a gente vê que, claro, ainda é um fast fashion, é uma loja acessível, mas também não é para todo mundo. Então, eu acredito que o que eu mais sinto falta é essa questão da segurança, a gente ter muitas opções e lugares lindos para ir, para visitar. Restaurante, cafés, que eu adoro conhecer cafés. É a parte que a gente gosta lá. Parte gastronômica. Essa parte também eu senti bastante falta. Logo que eu cheguei lá, eu fiquei com saudade da culinária daqui, e quando eu voltei, ao contrário. A gente ainda tá contente, né? Exatamente. Mas fala um pouquinho da gastronomia de lá, porque pra mim é bem desconhecido, assim, não tenho muito conhecimento a respeito. A Austrália, na verdade, ali em Sydney, ele é uma cidade composta basicamente por imigrantes, então a culinária é bem diversificada. A gente pode, uma vez por semana, comer um tipo de comida diferente que tu vai encontrar lá. E tudo feito por locais, então, o que é muito melhor. Eu sinto muita saudade da comida chinesa lá, que era maravilhosa. Italiana, é até difícil falar, assim, mas é bem diferente da nossa. A questão dos doces não são tão doces quanto os nossos. Acho que isso vocês já devem ter ouvido falar. Um pouco assim que tem essa diferenciação. Mas, no geral, a comida era muito boa, assim. A gente tinha bastante opções saudáveis em todos os lugares também. Então, tu tinha como te alimentar bem em qualquer lugar que tu fosse. E... sem palavras, muitas saudades dessa parte aí também. E nos 3 anos tu morou sempre no mesmo lugar? Não, eu morei sempre em Sydney, mas no começo eu morei em Bondi Beach, que é uma das praias mais famosas pelos brasileiros, que todo mundo quer morar, porque é um paraíso dos surfistas, aquela coisa dos jovens, vamos morar lá. Mas daí... Eu lembro que tu postava uma vista. Sim, essa era na última casa, que era a Maroubra, que foi a que eu morei por último. Essa primeira casa a gente dividia com um casal de brasileiros, que ele era do Rio de Janeiro e ela era gaúcha. Lá tem muito essa cultura também, de dividir casa, os flatmates que eles chamam. Então o pessoal divide muito casa. Às vezes uma casa era dividida com 6, 7 pessoas diferentes, assim. Funciona bem.
Mais ou menos, né? Tanto que não durou tanto tempo assim, porque é complicado, tu divide ali a cozinha, o banheiro, Sim, muitas Cada um vezes. tem suas manias. A gente tem mania métodos. de organização, de limpeza, então era mais complicadinho. Aí a gente morou nessa casa um tempo. Na verdade, logo que eu cheguei, eu morei no centro da cidade, que é uma loucura, assim. É muito legal, mas é uma loucura. E aí, sim, a gente dividia com várias pessoas, porque era uma casa da própria casa de intercâmbio. Então, a gente já saía do Brasil com ela alocada e tal. Aí, ficou 2 semanas, foi pra Bondi. Depois, a gente morou em Kingston, que era um bairro entre Bondi e essa que eu fui morar por último, que era Marubra. Aí, sim, alugamos um estúdio, que é aqueles de 30 metros quadrados. Eu e meu namorado, e moramos lá daí os últimos 2 anos. Legal. E daí foi a O paz, primeiro a ano paz foi- na terra. O primeiro ano foi o caos. Mais ou Depois menos. se estabilizaram. Exatamente. Ai, coisa boa, coisa boa. E como que tu acha? Só eu tô falando, né, Lari? Mas eu Eu tô... tô te dando uma oportunidade aqui, tu me corta. Como que tu acha que essa vivência... Tu acha, né, que essa vivência influenciou de alguma forma o teu trabalho? Com certeza, Os com projetos? certeza. Eu acredito que até por eles terem esse visual aí diferente dos móveis soltos, sempre foi uma coisa que eu gostei, que eu tentei trazer para os nossos projetos, ali no escritório, no Grepa também. E a gente sente uma resistência maior, vocês também, como a gente estava falando, conhecem o público aqui. E às vezes eles pensam, mas se eu fizer um planejado vai caber muito mais coisa, fazer muito mais portinha e tudo tal. Sim. Mas uma peça de design, às vezes o espaço pode não ter nada, né? Mas tem um papel de parede, uma poltrona bonita ali, já faz toda a diferença. Preenche o espaço. Preenche o espaço e traz essa personalidade que a gente vinha falando. E o aconchego, né? Porque a marcenaria, por mais que a gente consiga formas orgânicas e tudo mais, ela deixa um pouco mais frio, né? Com certeza. Com certeza. É mais tudo quadradinho, tudo uniforme, tudo, enfim, mais padronizado, né? A peça de design, o papel de parede, a luminária, o tapete, ou até um móvel solto pra TV que vai dar aquele tom mais... Bom, enfim, quem tá assistindo a gente sabe também o que é O que isso. a gente tá falando? Trata. E sobre... Agora eu vou te cortar. E sobre comida. Qual foi a comida que tu comeu lá que tu nunca mais esqueceu? Então, eu não comia carne de ovelha por uma história aí de criança, enfim, eu tinha meio trauma. E aí tinha um restaurante que era perto de onde eu trabalhava, que uma vez eu comi um sanduíche que era o chamado Hot Pot Roll lá, que daí tu não faz nem ideia o que tem, né? Daí eu vou querer um desse, era famoso, vamos Vou provar. arriscar. E daí eles faziam uma carne de ovelha diferente da forma que a gente costuma comer aqui. A gente costuma comer no churrasco, né, com limão, sal, enfim, temperada mais nua e crua, digamos assim. E lá eles fazem ela 48 horas de cocção, então com um molho bem apimentado, era tudo bem spicy, tinha bastante coisas apimentadas na culinária deles. Aí era um molho bem apimentado, vermelho, e uma salada que eles chamam de coleslaw, que era um repolho com maionese. Então era essa ovelha desfiada com molho, era um pão tipo um baguete, assim, um ciabatta, era maravilhoso. E eu nunca mais esqueci, porque eu nunca encontrei nada parecido aqui. Que E é legal. difícil de reproduzir também, eu né? também tenho Sim. uma versãozinha à ovelha, eu acho o gosto É. muito, o sabor muito forte, Eu também- muito característico. Exatamente. Muito forte. Mas é legal. É uma coisa... É uma lembrança que tu vai ter de lá da parte De lá. gastronômica. Pretendo voltar um dia Eu ia e... te perguntar Isso. agora, É. se você pretendia voltar, se você tinha um plano de Pretendo. voltar agora com o bebê. Sim, a gente vive falando isso, que a gente morre de vontade de voltar pra lá um dia com ele, né? Sim. Já entendendo, pra mostrar e tal. E tem muita coisa que a gente acaba que tu tem a lembrança, mas tu rever aquilo, acho que vai ser muito mais especial. Até, né, a gente tava conversando antes dos bastidores, vocês estavam no comecinho do relacionamento e agora tá super Sim. sólidos, família, né? Sim. É diferente a vivência, as experiências, enfim, acho que vai ser bem legal esse Com certeza. contraste de Vai. memórias depois. E, bom, a gente tem a perguntinha do perrengue, né? Não sei se No se tem perrengue, um vamos ver se me perrengue ocorre alguma memorável. coisa agora. Ou o pior dele. Ai, eu me lembro, eu tenho até vergonha de contar essa história. Esses são bons. Deu até um nervoso, assim, falou em perrengue, eu lembrei dele. Era um dia de chuva, assim, muita chuva. Lá é muito calor, é bem extremos, assim. Quando faz calor, faz 39 graus, assim, eles davam... nem me lembro como é que era o nome da expressão, mas tipo, fecha tudo e vai pra casa, porque não tinha condições de trabalhar na rua, quem trabalhava, quando dava esses dias de calor. E o frio também, ao contrário de que muita gente pensa que lá não faz frio, faz muito frio também, tipo aqui, assim. Tem localidades lá que nevam, a gente já foi esquiar, enfim, em outros lugares, mas enfim, só pra contextualizar.
Era um dia que tava muito calor e aí começou a chover torrencialmente, assim. Tipo essas chuvas que deu aqui nesses últimos dias. E a gente não tinha carro lá, me locomovia sempre com transporte público. E um dos empregos desses que eu trabalhei num café. Eu fazia toda a comida do café, a preparação. Nossa! Era os sanduíches, os wraps, eu fazia a montagem desses pratos, que eu gosto bastante de cozinhar, e aí era uma coisa que eu me identificava também. E aí, no final do dia, acabava que o que sobrava do restaurante, assim, as funcionárias levavam pra casa. Aí cada uma levava um sanduíche, eu sempre levava alguma coisa pra mim, pro meu marido jantar e tal, e saía com as sacolas lá de sanduíche, pão e tal. E daí tava com tudo isso, guarda-chuva, casaco na mão, cheio de coisa. A gente consegue imaginar A cena! Consigo. E aí lá acaba os offices, eles trabalham todos até as 3 da tarde, que também é uma coisa diferente da nossa cultura, acaba bem cedo. Então a rotina de trabalho acaba lá pelas 3 da tarde e todo mundo vai pros bares, os pubs, os cafés. Que delícia! É bem legal, eles Começa aproveitam que hora? muito. Trabalhar? Nesse café eu começava às 5 da manhã. Mas é porque o horário dos offices começava ali pelas 7. Então o nosso também começa um pouquinho mais tarde, exatamente. Eles têm muita cultura de aproveitar o dia, porque tem praia e tudo sim. tal. Então, às vezes, saía às 3 da tarde, no verão ia pra praia. Aí, nesse caso, no dia eu tava saindo, esse café que eu trabalhava, ele era na Martin Place, que é um dos bairros e cafés lá, bairros de offices, que tinha o maior prédio que tinha esses escritórios. Aí, na hora que eu tava saindo, era a hora que o pessoal tava saindo. E aí, eu caí com todas aquelas sacolas, guarda-chuva, tudo assim, de perna pra cima, sabe? E as sacolas e uma pra cada lado. Eu não me lembro como, eu sei que vieram, assim, várias pessoas me juntar, eu não consegui olhar pra cara daquelas pessoas, eu só levantei, assim. Esse é um dos perrengues, mas deve ter tido vários. Mas é bem vergonhoso. Mas é legal, né? A gente voltar a dar risada do sim, hoje em dia. A gente ri, né? Com certeza. Na hora dá um estresse tremendo. Uma vergonhinha. Deve ter tido outros, mas o que me ocorreu agora foi esse. E pra quem ainda não conhece a Austrália, o que tu diz pra nós que a pessoa não pode deixar de fazer? Ai, deixa eu pensar. Eu acredito que as praias não pode deixar de conhecer. Uma das viagens que a gente fez lá foi pra... Eu não conheci muito ao redor da Austrália. Muitas pessoas iam pra Tailândia, Indonésia e tal. A gente resolveu conhecer melhor a Austrália. Então a gente conheceu muito bem. Foi pra Melbourne, Narli Beach, Hamilton Island. Fez a Barreira de Corais. E essa Hamilton Island, que é perto ali da Barreira de Corais, e a própria Barreira de Corais em si, eu acho que é um passeio inesquecível, porque é algo tanto para quem mergulha ou para quem não mergulha, enfim, que não era muito meu caso, mas só de fazer o passeio ali de barco, de helicóptero, tá ali no meio, eu acho que foi uma das coisas assim mais paradisíacas e mais lindas que eu já vi na vida, entre essas praias que tu faz dentro dessa viagem, que conhece Whitehaven Beach, que foi eleita, não sei se ela ainda é atualmente, mas era entre uma das 10 mais bonitas do mundo, então eu acredito que tem aí uma boa lembrança desse lugar que eu indico para quem for. Melbourne também é demais, para quem gosta de cafés, e a cultura gastronômica lá é muito forte. E também, além disso, a arquitetura. Parece que eles estão sempre em reforma, assim, eles conservam muitos prédios históricos. Como ela foi colonizada por ingleses, em Sydney tem o Queen Victoria Building, que era a casa de verão da rainha. Então, ele foi todo revitalizado e transformado num shopping. Então, dentro é demais, assim, tem as melhores marcas. É muito legal. Também tem que conhecer, quem vai pra lá é assim... E nesses 3 anos, tu disse que vocês não vieram pra cá. Mas vocês receberam visitas? Da família? Da família, sim. Não, a gente tentou, não. Nossa! Sim, foi bem assim, coração apertado. Falava com eles quase todos os dias, principalmente ali com a minha mãe, assim. E como o fuso é também bem 13 horas, né? Quando eu tava indo trabalhar, ela tava final do dia aqui, eu sempre ligava de videochamada e a gente matava um pouco a saudade. Eu ia te perguntar, fiz a pergunta porque eu ia perguntar depois, né, se qual que era a programação quando ia visita pra lá, né? Sim. Mas aí não foi. Não teve, não teve essa visitas. experiência. Não E teve. como que era a rotina de vocês lá, assim, Num geral. É. A gente, nós, tanto eu e ele, trabalhávamos os dois muito cedo, então geralmente a gente acordava ali pelas 4 da manhã, bem cedinho, ele ia pra obra. E eu, em todos os trabalhos, quase eu acordava cedo, a não ser esse dos facial treatments, mas os demais todos eu acordava bem cedo. Então eu acordava, tomava café da manhã, pegava o trem e todos os transportes que precisavam para chegar naquele lugar,
Mas isso é uma coisa também que Trem, lá... barco, avião. Mais ou menos. Tinha uns lugares que ia de ferry, que é um barco também. Aham. Não pra trabalhar, mas enfim, é um meio de transporte É lá. uma opção. E aí trabalhávamos, daí depois ia pra casa, geralmente eu cozinhava alguma coisa, eu cozinhava as marmitas do dia seguinte, que a gente ia comer, o que ele ia levar. Eu geralmente almoçava no café, quando trabalhava no café, senão aí a gente fazia alguma coisa, enfim. Final da tarde a gente gostava de passear, então quase sempre a gente Tinha um passeava. tempo bem bom. Exatamente. Ambos chegavam cedo em casa, então a gente conseguia aproveitar. O nosso prédio também tinha piscina, então às vezes a gente ia pra piscina, às vezes ia pra praia. Era pertinho da praia esse último que a gente morava, então ia caminhando. Tu tá sempre de férias, não sei. Exatamente. Mais ou menos. Depois que tu acaba morando um Depois tempo, que acostuma, acostuma. né? Tem disso também. Mas era basicamente isso. E finais de semana, daí a gente gostava sempre de passear. Hoje, essa semana que praia a gente vai conhecer, pra onde a gente vai. Porque até eu li uma matéria uma vez que se tu conhecesse todas as praias da Austrália, uma por dia, em um ano tu não ia conhecer todas. Então Nossa, Nunca repetia. Sempre tinha algum lugar. Aí combinava com os amigos, pra onde a gente vai agora e tal. Às vezes, quando tinha... O legal de lá também é que eles fazem o long weekend. Ao invés de, por exemplo, agora a gente tem um feriado quarta-feira, né? Lá nunca caía na quarta-feira. Na quarta-feira, era sempre na segunda. Então era sempre feriadão. Nunca quebrava a semana. Sim. Que esperto! Muito genial isso. E daí a gente sempre aproveitava, nós sempre íamos viajar nesses long Aproveitando o weekends. gancho, achei muito legal esses dias que tinha o aniversário de Curitiba, agora eu não lembro quando é que é. Mas eu acho que é no início do ano. Não sei, o diretor coloque aqui o dia do aniversário de Curitiba, mas eles comemoram no dia 8 de setembro. Porque aí 7 de setembro é feriado e aí emenda. Dia 8 de setembro é feriado em Curitiba. Que legal. ótimo! Genial. Imagina Legal, se dia 7 cai na quarta, aí fica um super feriadão. Já nem trabalha a semana. É tipo um carnaval, ninguém trabalha aquele mês. A gente podia aderir também, né? Podia ser Com certeza. feriadão. Acho uma boa ideia. Enfim, mas foi só um parêntese. Gente, aproveitando que o papo tá bom, vou convidar vocês mais uma vez para curtirem esse vídeo, nos acompanharem em todos os nossos vídeos que estão um destino melhor do que o outro aqui no canal e se inscrevam também no canal para receberem as novidades e as atualizações dos nossos vídeos. Ela tá muito profissional, né, gente? Muito profissional. Anos de prática. Com certeza. Pamela, tem mais algum aspecto que tu acha importante compartilhar sobre essa experiência no de vocês? geral. Eu não comentei que eu tava pensando agora também, eu estudei esse período lá. Porque como eu fui com o visto de brasileira, eu também estudei um período. Então, Além do inglês. além do inglês. O inglês eu fiz por um ano, eu acho, um pouquinho menos. E aí, como o visto brasileiro é obrigatório estar sempre estudando para se manter no país. Aí eu fiz marketing e administração de projetos. Que na época eu ficava assim, ai, que saco, mas me agregou Nossa, muito só também. imagino. E o inglês, o que tu acha, né? Creio eu que em 3 anos tu ficou super Craque. fluente. Sim. Mas e no começo, como é que foi, assim? Tipo, tu chegou lá, daí foi fazer o curso. Fui Tu fazer o sentiu curso. muita dificuldade no início? Como é que foi? Muita dificuldade, porque o inglês dos australianos, como eu tinha falado também, ele não é aquele inglês americano, né? Então a pronúncia deles é completamente E deve diferente. ter muitos sotaques, porque é um Muito. destino pra intercâmbio, né? Cada um fala inglês de um jeito, exatamente isso. O italiano fala inglês de um jeito, o americano fala de outro, o brasileiro fala de outro. Aí depois, com o tempo, a gente até foi identificando, essa pessoa é tal nacionalidade, pelo próprio Pelo sotaque. sotaque. Então, sim, o inglês com certeza melhorou, nossa, muito. Hoje a gente ainda assiste TV, a gente gosta de, como tem uma forma de prática, assistir TV sempre em inglês, filmes e séries, enfim. A gente assiste em inglês com legenda em inglês para continuar mantendo ali fresco. Mas claro, no começo eu apanhei muito, né? Eu entrei, eu acho, no intermediário e eu finalizei essa primeira e depois eu fiz Cambridge, que é para quem vai fazer prova de inglês para ficar lá. Mas não que eu fosse fazer a prova, mas ele era um inglês mais avançado, digamos assim. E quanto tempo tu acha que tu... Tipo, não, agora eu tô falando bem. Tu nunca acha que tu tá falando bem? Sendo sincera, se eu precisar hoje falar com alguém, claro que eu vou ficar um pouquinho nervosa, porque já faz um tempo que eu não pratico. Sim. Mas eu acredito que ali nos 2 anos deu pra... E o problema é que também a gente, quando vai, se junta muito com o brasileiro.
E aí a gente se identifica, né? Não Sim, adianta. sim. E é mais fácil. É mais Flui fácil, melhor. Com certeza. E tá vivendo pelas mesmas experiências, então até a rotina ali é mais compartilhável, né? Então a gente demora a fazer, assim, amizade com o pessoal local, o pessoal de lá. Então depois que faz, ajuda bastante. Sim, se tem alguém de lá ou de outro país, se tem um brasileiro, tu vai preferir falar Sempre, brasileiro, sempre. né? Interagir com o brasileiro. E todo mundo me dizia isso quando eu cheguei lá. Não fica com brasileiro, não anda com os brasileiros. Se quer melhorar teu inglês, vai falar com o pessoal de fora e tal. E realmente essa é uma dica pra quem vai pra Austrália. Quem tá E vocês pensando. foram por escola? Foram com Por uma internet, agência de uma agência intercâmbio. de intercâmbio. Isso aí. Até a gente foi assim, tudo bem rapidinho, como eu tava comentando pra vocês, eu não tinha intenção de ir, eu tava estudando, fazendo a faculdade, né, na época. E aí eu e meu namorado, a gente se conheceu, naquela época ele tava com a viagem marcada, daí ele disse, vamos comigo, e eu fiquei, será agora? Tô estudando, tô ali bem no meu trabalho, tô gostando do que eu tô fazendo, da minha vida agora, não sei. E aí eu decidi meio assim, 3, 4 meses. Nós tínhamos pouco tempo de namoro, então era ou dava tudo certo, ou dava tudo errado. Deu tudo certo, tô casada com ele, um filho, então eu acho que deu certo. Muito Deu. bem. Bom, eu não acho que fiz todas as minhas perguntas. Eu também. Acho que a gente perguntou do perrengue, da gastronomia, nossas perguntas preferidas. O que não poderia faltar pra quem está indo pela primeira vez. Acho que foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Pamela, muito obrigada então Obrigada por ter eu. vindo conversar com a gente, contar um pouquinho dessa experiência, que eu achei que fazia uns 5 anos, mas aqui fazendo as contas já faz mais tempo. Melhor nem falar, pra acharem que a gente é bem nova, assim. Mas muito bom, muito bom. Obrigada, Pamela. Obrigada eu pelo convite. Obrigada. Adorei estar aqui com vocês hoje. Ai, que ótimo. Nós também. Antes de receber. No clima Copa do Mundo. Brasil. Sem combinar, e saiu Sem uma combinar. bandeira do Brasil.